Fala galera, tudo bem? Bom, estou aqui de novo, professor Luciano Valadares, aqui nessa série de Direito Administrativo, hoje para falar com vocês sobre princípios do direito administrativo, legalidade, supremacia do interesse público e publicidade. Tá falando aqui, ó, tava me vendo aqui na imagem, tô com um bigodinho aqui, né? Que bigodinho é esse? Mas enfim, faz parte, né? Não tá dando tempo de fazer, graças a Deus. Estamos aí trabalhando muito aí para poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Muito bem, então vamos começar aí a falar sobre os princípios. Então, no direito administrativo, assim como nas demais disciplinas, é muito importante o estudo dos princípios que o norteiam. Isso porque são eles que orientam a atuação da administração pública, ou seja, como o Estado deve proceder no trato com os administrados, que somos nós, e como nós, os administrados, com o Estado. Então, os princípios auxiliam na compreensão dessa matéria e fazem ser possível acompanhar os ditames do seu regime jurídico. E para isso, então, vamos partir para o princípio da legalidade. Muito bem, a atuação da administração pública deve se dar de acordo com o estabelecido em lei. O Estado, representado pelos seus administradores, não pode simplesmente, ficou separado ali, você está vendo aí, agir segundo a sua própria vontade, isto é, conforme aquilo que entenda ser o correto. Toda a sua atuação deve ser pautada na legislação, ou seja, no que a lei manda fazer, o que confere segurança jurídica não apenas à própria administração pública, mas também a todos aqueles que por ela são administrados. Então, eu queria fazer só um parênteses aqui, só para vocês terem uma ideia, que tem a máxima entre o direito público e o privado. Né? No direito público, o Estado só pode fazer o que a lei manda. No direito privado, só não pode fazer o que a lei proíbe. Então, se não tem uma lei proibindo, pode fazer livremente aí qualquer coisa que o administrado nessa coisa aí, nesse termo aí, ele pode fazer. Então, temos aí algumas considerações, ou seja, de acordo com o artigo 5º, inciso 2º da CF 1988, Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se a lei te obriga, você tem que fazer. Se a lei não te obriga, você não precisa fazer. O que se extrai do dispositivo é um comando geral e abstrato, do qual concluímos que somente a lei poderá criar direitos, deveres e vedações, ficando os indivíduos vinculados aos comandos legais, disciplinadores de suas atividades. É ou não é que você faz só o que está na lei? Né? Às vezes, não, professor, é para 60 por hora, a lei diz que eu tenho que andar 60 por hora, eu ando a 120. Você está burlando a lei. Se a lei te pegar, ou seja, a polícia rodoviária te pegar, vai fazer o quê? Vai te multar, vai te prender, vai fazer o que tem que ser feito, que está previsto em lei. Ou seja, não vai fazer nada que está fora da lei. Professor, mas eles fazem algumas coisas, igual aconteceu lá no Nordeste e tal, prendeu. Não, aí é outra coisa, está fora. Nós estamos falando do que é legal de fazer. Bom, então a legalidade traz esse princípio. Um outro princípio importantíssimo é a supremacia do interesse público. Ou seja, significa que o interesse da administração pública sempre prevalecerá sobre o interesse dos particulares. Isso se deve ao fato de que o poder público é de interesse de todos, de modo que o interesse de um particular não pode ser colocado acima dele. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você tem desenhou-se uma rodovia que vai passar em determinado local e que vai ajudar uma população de 1 milhão de pessoas que transitam ali em torno. Mas você tem a sua casinha que está no meio da rodovia. Você fala, mas a casinha é minha, eu que comprei, quem manda sou eu, e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Primeiro que você sai, daí te tiram. Lógico, o governo não vai lá tomar a sua casinha. O governo vai fazer uma desapropriação, ou seja, você vai receber lá o valor estabelecido aí pela média de mercado, né? Aí é outra esfera, mas você vai receber o valor, mas você terá que sair. Ou seja,
Não é porque você, a sua casinha que está ali, que 1 milhão de pessoas vão deixar de usufruir de um benefício que o governo está colocando. Então, isso aí é a supremacia do interesse de todos sobre o do indivíduo. Outra coisa importantíssima de falar, o princípio da publicidade. Então, refere-se ao fato de que todos os atos praticados pela administração pública devem ser devidamente divulgados e publicados para que toda a coletividade tome conhecimento do que é feito. E aí é óbvio que a gente hoje, né, vivendo aqui no mundo, nesse auge, a gente vai falar, né, aqui 2022, orçamento secreto do governo federal. E aí, por que está tudo batendo? Porque o orçamento não pode ser secreto. Se o dinheiro é do povo, o povo tem que saber onde é que isso está sendo aplicado. Aí está um quibrocó danado. Por quê? Porque a gente tem direito de saber. Lógico, existem alguns documentos de sigilo, né, de interesse nacional, de segurança nacional, que aí você pode trazer como sigiloso, secreto e até mesmo ultra secreto, dependendo aí do que se trata lá dentro. Então, assim, se a gente está falando de orçamento que vai para os deputados colocarem listados, como é que isso é secreto, né? Deveria estar aí aberto para todo mundo ver. Muito bem, galera, curtíssimo aí essa aulinha hoje, tá bem bacaninha, mas que eu acredito que deu para explicar direitinho aí sobre legalidade, supremacia do interesse público e publicidade. Espero que você tenha gostado, que você esteja gostando, se inscreva no canal, dê um like lá para a gente poder começar a fazer, quem sabe, umas lives aí bem bacana, né? Mas conto com a sua ajuda aí e continue no canal que mais novidades vão estar aparecendo. Fica um abraço aqui do professor Luciano, o meu até logo, tchau, tchau.